Fala pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. O que eu posso pedir para você nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojurídico.pdc. Compartilhe o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente. Senhoras e senhores, doutores e doutoras, dia perigoso hoje, hein? Naturalmente, a gente está vivendo uma semana, que dia é hoje, na gravação? Hoje são 10 de fevereiro e todo mundo que acompanha a podosfera nacional, né, ficou sabendo o que aconteceu e o bafafá, visto que o nosso famoso Monark apareceu no Jornal Nacional, Globo.com, etc, etc. E todo mundo sabe quem é esse cara agora. Eu tô aqui com o Pedro de Regina, meu sócio, meu camarada, meu irmão. Tô aqui com a Natália, minha sócia, minha camarada e minha irmã. E, bom, a gente vai começar a falar sobre esse tema que é delicado pra caramba. Eu tô com muito medo de sofrer um cancelamento hoje. Confesso que aqui, ó, as borboletas nunca estiveram tão fortes no meu estômago, mas eu acho que, até aproveitando esse tema, é legal falar sobre a responsabilidade de comunicar. Então, é também um aprendizado para todo mundo que tenta se aventurar nesse universo. Tô errado, Pedro, Natália? Perfeito. Nada. Mas, Rodrigo, o que eu quero saber é o seguinte. A primeira pessoa que eu ouvi falando podosfera foi o Rodrigo. Eu nunca tinha ouvido diacho dessa palavra na vida. Lançou. Inclusive, Rodrigo, essa é de autoria sua ou é comum todo mundo fala podosfera? Cara, não é minha autoria, não. Eu ouvi algum desses podcasts mais antigos, eu acho. Você chamou pra você a responsabilidade, né? Porque todo dia você fala podosfera. É o bingo do Rodrigo. Pode ser. Eu acho que a primeira pessoa que eu vi foi o Felipe Solari, que é um podcaster, assim, acho que foi o primeiro cara que teve um projeto de podcast no Brasil, até antes do Flow. Cara, você que me apresentou, assim, não foi você que me apresentou o Flow, mas foi você que me motivou a ouvir o Flow e o Podpah. Eu nunca tinha ouvido nenhum dos dois. E aí, falando de uma particularidade minha, também não é meu estilo de comunicação. Ouvi, até por estar fazendo podcast, é interessante. Mas, cara, me conta resumidamente, qual foi o lance? Quem que é o Monark? Por quê? O que aconteceu? Que momento é esse que a gente tá agora? Então, o Flow Podcast, eu até botei nos meus stories, pra quem quiser, @_Rodrigo. Gente, fazendo propaganda, cara! Rodrigo, são ambiente profissional, cara. Mas é verdade, gente. É profissionalmente falando também. E, aproveitando o ensejo, @mandaprojurídico.pdc também. Bom, tópico Flow. O Monark é um gamer das antigas que eu não conhecia nessa época de game, até porque não é o tipo de material que eu consumo. E ele ficou meio no ostracismo aí e tal, e era amigo do Igor 3K. A partir daí, alguém apresentou pro outro o Joe Rogan, que também é um cara bem cancelável, né? Que é o cara que revolucionou esse meio, assim, esse que a gente mais ou menos o que a gente tem aqui, que é essa mesa retangular, conversando sobre esse formato. E, cara, a partir daí, eles trouxeram esse modelo de negócio pro Brasil e explodiu. Alguns meses, alguns anos depois. Explodiu mais ou menos com o tempo, eu realmente não faço. Cara, eu acho que a pandemia foi um fator assim que dividiu as águas ali do projeto. E bom, eles nesse sentido sempre foram numa pegada mais de entretenimento aberto, assim, não tem muita pauta. Eles chamam do Popó até o Rogério Skylab, assim, são tipo, varia bastante o leque de convidados. E, cara, o Monark já tinha feito outros atos, né, outras aspas, né, bastante complicadas, que foram polêmicas e tiveram um burburinho. E, cara, acho que foi terça-feira agora, ele soltou uma defesa da existência, da possibilidade de existir um partido nazista. Eu acho que, enfim, todo mundo que tem um senso comum já se coloca contrário a essa ideia, né? Todo mundo tem um senso comum e também tem um negócio chamado, Constituição também, que veda essa possibilidade. Enfim. Mas agora, o que eu achei interessante, na verdade, obviamente, né, o que ele falou, eu acho que a gente nem precisa ficar aqui se alongando, dado que é um podcast jurídico, né? Nem precisa, a gente nem precisa A gente não precisa disso, Mas o que mais achei interessante foi a rapidez com que eles começaram a conter o dano. Rolou
Eu tava acompanhando tudo pelo Twitter e pelo Instagram. Rolou essa questão, rolou o lançamento da entrevista, né, com ele, com o Kim e com a Tabata. Isso. Rapidamente o trecho foi divulgado, rapidamente ele lançou um vídeo de retratação, rapidamente todo mundo que fazia publicidade, todas as pessoas já tinham dado entrevista, começaram a falar e rapidamente anunciaram a retirada dele. Foi tudo muito rápido. Pra você ver que, assim, pelo menos, de tudo que eu acho que foi muito ruim, o timing dele, a resposta dele diante de um cenário muito caótico deve ter se instaurado, esse dia deve ter sido o pior dia da vida de todo mundo ali que tava no Flow. Eu achei a resposta muito rápida. Eles agiram muito rápido. E eu acho que da única forma que dava pra se agir. Eu acho que não tinha outra alternativa além dele se retirar, não só a figura dele, quanto ele se retirar da sociedade. Sobre essa questão da velocidade, eu concordo com a decisão também e com a velocidade da decisão, porque hoje em dia a internet é isso. A comunicação, a velocidade da informação é nesse ritmo. Então, sim. apesar não, usei conectivo errado. Em função dessa velocidade da comunicação e da informação, as decisões têm que ser tomadas proporcionalmente na mesma velocidade. Cara, com certeza. Uma parada que eu pensei, assim, que eu acho que define essa situação, que é uma situação muito nova para todo mundo, né? Para stakeholder, para patrocinador, etc. A internet, ela te coloca no auge muito rápido. Esses garotos, eles deviam ter uma repercussão muito baixa até relativamente pouco tempo. Por isso que eu te perguntei há quanto tempo eles estão fazendo esse nível de sucesso. Mas, ao mesmo tempo, um erro, e o dele, assim, injustificado, retirou isso dele. Então, a internet deu tudo que ele teve. Mas aí, ao mesmo tempo, também ela tirou. Não tudo, porque ele deve ter colhido muitos louros, ainda deve colher. De fato. Ainda vai colher, eu imagino. Mas, assim, retirou ele, pelo menos por um tempo, eu acho, e aí fica gravado, vamos ver no futuro, da vida pública. Eu realmente acho que... Eu acho que ele vai ter um período aí de um ostracismo bem considerável. E aí, sei lá, vai comer uma grama. Vai comer uma grama. E ninguém sabe, assim, o que vai acontecer no futuro, a gente vai ver. De repente, pode caber até um novo podcast sobre esse tema. Enfim, se tiver alguma relevância jurídica, acho que pode caber. Bom, você falou da retratação, acho que é importante falar que ele fez uma retratação sobre isso também. Falou que não compartilha esses ideais, só que ele fez uma comparação inadequada, totalmente inadequada, e falou que tava doidão, tava bêbado. E aí, mais uma vez, o que eu achei? Ele bebeu do próprio veneno. Por quê? O Flow, o Podpah, e eu tô citando esses porque eu sei que eles conversam ali, a maneira como eles dialogam com o público conversa. Eles beberam dessa lógica de ser descontraído. Sim. Vamos ser descontraído, vamos sentar numa mesa, que inclusive é uma lógica que a gente tá reproduzindo aqui também em certo nível. E vamos beber. Só que eles tomaram do próprio veneno porque eles beberam dessa lógica, mas ao mesmo tempo, talvez eles não conseguiram administrar. Porque, por exemplo, eu vi um trecho do vídeo. O Monark, ele realmente tá alterado, dá pra ver. Eu, pessoalmente, não considero justificativa. Mas o cara tá alterado e ele só se deixou chegar nesse nível porque isso dava público, isso dava palco, isso dava palanque. Fazia sentido, as pessoas queriam ver aquilo. Então, acho que ele foi ficando tão relaxado, tão relaxado. Você falou do Rogério Skylab. Falei certo? Skylab. Lançou também no Instagram um vídeo deles conversando. Achei incrível. E ele, daquele jeito super descontraído, ele fala, cara, vocês têm que ter responsabilidade com o que vocês estão dizendo, porque isso aqui é um programa jornalístico. E aí o próprio Monark, ele já faz a defesa que seria cabível na defesa dele hoje. Ele fala, cara, eu só sou um garoto doidão, fala uma coisa assim do gênero, eu só sou um garoto doidão. Garoto de 30 anos é muito bom, né? Vai cada um, né? Se enxerga como quer. Que não necessariamente tem que ter compromisso. Então é isso, eu acho que eles não conseguiram ficar do tamanho do negócio que eles criaram. Com todo respeito a tudo que eles fizeram, que inclusive uma das grandes inspirações da gente pra estar aqui foi do formato que eles divulgaram aqui no Brasil. Isso com certeza. E bom, a Nath deu uma pincelada nisso aí, começou a vir o furacão da repercussão pública, etc, né? E começaram a vir os cortes de patrocínio, que é aí quando o bolso dói, né? Criança chora, mas não vê. Eu acho que esse é o ponto de ter sido rápido.
com certeza. Um dos grandes motivos, óbvio, que a internet velocidade da luz, as informações chegam a todo mundo na velocidade de um clique, mas eu acho que o patrocínio ali foi onde foi a tomada de decisão. Foi o ponto-chave da tomada de decisão dele de tirar a moral. Sim, foram Ele vários. perde uma Tenha série de sido. patrocínios, sei lá quanto isso representa financeiramente no podcast lá deles, na estrutura empresarial deles. E eles começam a perder 1, 2, 3, sei lá quantos eles perderam no total e sei lá quantos eles vão conseguir recuperar. Isso você tem que, como ali sócio administrador, tomar uma posição. E se não for uma posição que agrade a todos, aquilo pode gerar um efeito ainda pior. Tinha Então que ali contar na não carne. tinha como ele manter. Se você pensar... A gente pode discutir como é que ele vai sair, se ele vai receber apuração de haveres, é uma outra discussão. Mas, a grosso modo, se não tirassem ele naquele momento, eu acho que podia, inclusive, sei lá, acabar o Flow, né? Com certeza. Cara, tipo, o core do business dele, tipo, o core do business de alguém pode ser vender software. O core do business dele é eu agregar pessoas e espectadores. Sim. Quando ele quebra essa relação com o espectador, quando o espectador já não se sente mais reconhecido ou fica até envergonhado de consumir aquele produto, o cara não tem mais o que vender. Se ele vendia a imagem ou a comunicação e a comunicação dele ficou totalmente envenenada, ele vai vender o quê? Não, o Pedro falou a questão da possibilidade de acabar o programa, acabar a empresa vira falência. Inclusive, você que entende, eles falaram como é que vai seguir, porque o formato eram os dois falando. Sobre o formato eu não tenho a menor ideia. Eu não Se tenho a vai menor ideia rolar. como vai ser, se vai ter um revezamento de parceiro do Igor, isso aí eu não tenho a menor ideia. Mas só para arredondar o que eu ia falar, quando a gente teve agora a entrevista agora com o Daniel, nosso amigo, CEO da Coisas do Mar, inclusive, se vocês quiserem ver o episódio 2, já está disponível. O risco trabalhista que eles estavam sofrendo ali como empresa, Também. e sem contar a necessidade que eles falaram, cerca de 80 pessoas trabalham para eles. Sim. São 80 famílias que dependem desse dinheiro. Não, eu E fico- isso está na cabeça do empreendedor também. Sim, com certeza. eu fico imaginando os funcionários vendo essa repercussão, a apreensão que eles viveram, né? Durante essas 24 horas Sim, de caos. sim. que Esse teve. furacão. Mas aí eu volto ao que eu falei no início do programa. Eu achei que a gestão de crise deles foi num timing bom diante do cenário caos. de caos que se instaurou. Do caos. Eles tomaram a decisão no mesmo dia. E É. foi tudo muito rápido. E aparentemente, aí, nosso podcast jurídico, aparentemente eles já tinham uma assessoria jurídica, e que bom que eles têm, de acordo com o tamanho deles. Assessoria de imprensa também. Deve Porque ter eles já bastante. chegaram dizendo o que eles iriam fazer, como que o monarca iria se retirar. Olha, ele vai se retirar não só da apresentação, como ele vai se retirar da sociedade. Ele não vai integrar mais a sociedade. Eles já chegaram deixando muito claro como aquilo ia acontecer. Não foi assim um afastamento. Foi tudo muito claro. Então, eu reitero o que eu disse. De tudo de muito ruim que aconteceu, eu achei que o timing foi bom. Mas você pode ter certeza que isso também teve pressão dos patrocinadores. Com certeza Você absoluta. pode ter certeza que ele falou, se com você for certeza. afastar, não Sim, tem negociação. Ou você com tira certeza. ou eu tô fora. Gente, Até eu... porque, eu vi, só uma observação, Claro. gente, eu vi um filme, Nat Days Oscar Nominations, é o filme Being the Ricardos, e a Nicole Kidman, ela tem uma parte que ela fala assim, você nunca... A Nicole Kidman, ela faz a Lucy, do I Love Lucy, e ela é uma personagem meio infantilizada, meio boba. Aí tem uma hora que ela fala assim pra roteirista, ela fala, olha... Eu posso ser burra, mas o público não é. Você nunca pode subestimar a inteligência do público. E é um pouco isso. O cara ia falar, olha, ele tá afastado do palco. Mas a galera ia falar, tá, tudo bem, mas ele ainda tá ganhando dinheiro? Ele tá colhendo os louros? Ele tá ganhando dividendo sobre tudo que fatura essa empresa? Então é isso, eles não subestimaram o público. E isso eu achei muito bom. Tem que ver como é que isso vai se desenrolar ao longo desse processo de É, retirada, né? é. Porque às vezes também tem muita cortina de fumaça nessas histórias, né? A gente não Sim. sabe como é que efetivamente está sendo feita, sei lá, as alterações contratuais, a saída dele, a forma de pagamento, isso tudo. Mas é uma coisa que, se a mídia também não acompanhar, pode ser que dê ser aquele, né? O trâmite, eu acho que a gente, nas nossas reuniões com os clientes, muitas vezes a gente tem que apresentar a realidade do tempo, né, no direito. As coisas não são do dia pra noite, não vão Com acontecer. certeza. O que aconteceu na terça não vai ser resolvido, provavelmente não vai ser resolvido numa Sim. quinta-feira da mesma semana, mas
é questão de acompanhar agora como é que vai ser esse desenrolar, esse andamento. E aí, deixando claro, gente, a gente tá aqui comentando esse caso, mas a gente não tem acesso a nada desse caso. O nosso acesso é totalmente o que é público, o que as pessoas comentam. Então, assim, se há algum tipo de estratégia jurídica diferente, ou se algo já aconteceu na prática, se já houve retirada de alguém na sociedade ou não, a gente não sabe. A gente tá comentando... Baseado na apresentação do que vai acontecer do Igor, né? Exatamente. E da realidade do que a gente estuda, do que a gente vive no dia a dia no direito. Exatamente. Na nossa atuação como advogado. Mas é por aí. Bom, agora entrando na parte juridiquesca do podcast, que é um tema que me interessa muito, que é a área contratual societária. Eu acho que nós todos aqui temos essa veia, esse favoritismo por esse lado do direito. Bom, os contratos de patrocínio, né? Alguns foram rescindidos, a gente viu que eles tinham, por exemplo, a transmissão do Cariocão. Pois foi cancelada. Acho que Flash, que era uma empresa também, acho que se não me engano, de pagamentos, alguma coisa nesse sentido, cancelada. Puma e a Mondelez já tinham feito patrocínios pontuais e falaram nas suas redes sociais sobre o evento, que repudiam o ocorrido, etc, etc, etc. Quer dizer, eu tô falando 4 marcas aqui que são super relevantes, entendeu? E aí, a gente fazendo os estudos e lendo, a motivação é a cláusula moral, né? Dos contratos de patrocínio. Eu queria que vocês pudessem dar uma brifada pro pessoal, uma apresentação geral sobre esse tema, até para entender o porquê e como se faz uma rescisão contratual assim, do dia para noite, literalmente, né? No aspecto temporal. Se vocês puderem dar essas impressões no tocante aí, seria bem legal. Cara, falando... Só fazer um disclaimer. Quando a gente falou nos primeiros 2 episódios, eu sou uma advogada corporativa. Tô à frente de uma lógica interna, mas eu amo direito societário. É uma das coisas... É um dos ramos do direito que eu mais gosto. Acho que posso falar tranquilamente o que eu mais gosto. Porque acho que se você souber fazer... Você tem campo para muita coisa, independente do judiciário. E eu acho que o caso do Monark talvez possa ser isso. É algo que você pode resolver numa mesa. Você independe de um terceiro ali para resolver o seu assunto. É muito bom para criatividade jurídica. Total. E sobre contrato... Qualquer tipo de contrato, né? E aí aqui, obviamente, que a gente está falando de um contrato específico, que é um contrato de patrocínio, e ele tem especificidades maiores ainda. Mas você sempre tem que pensar nos eventos aleatórios que podem acontecer. Então, assim, o contrato de patrocínio, ele obviamente está vinculado à imagem. Então, quais são os gatilhos que esse contrato tem que ter? São as hipóteses de rescisão quando você causa um problema com a imagem. Então, assim, eu acredito que nem vai ter muita discussão jurídica dentro dessas rescisões. Porque elas são muito claras. Nesses contratos fica muito claro. O advogado minimamente instruído... Quando ele está fazendo esse tipo de contrato, ele elenca as hipóteses de rescisão dele, levando muito em consideração que é uma causa de rescisão unilateral, indiscutível, imediata. Não existe aviso prévio, não existe postergação, quando você tem um problema direto com a imagem. Exato. Tem um jogador, eu gosto bastante de esporte, tem um jogador britânico chamado Mason Greenwood, que é jogador até agora do Manchester United. Ele e tinha um contrato com a Nike, de uma fornecimento de material esportivo. Ele está envolvido numa acusação de estupro, agressão de mulher, uma coisa nesse sentido. Eu não lembro exatamente agora o que é. Mas ele, de imediato, um dia depois do evento, da denúncia, enfim, de algumas imagens vazadas, alguns áudios, ele já perdeu também o contato com a Nike. E apesar das motivações serem diferentes, a ratio é a mesma, né? Com certeza. Eles são em países diferentes, mas você pode utilizar bases legislativas diferentes. Mas direito é uma ciência social. Isso é uma coisa lógica. Eu estou te dando dinheiro porque a sua imagem me traz dinheiro. Se o Monark colocasse uma blusa da Puma, as pessoas que estavam assistindo iam ficar mais incitadas a comprar Puma. Uma vez que a sua imagem ela é negativa, automaticamente ela é negativa para minha marca, isso é claríssimo. Agora, o que você tem que fazer enquanto advogado é criar mecanismos mais intrincados possíveis para ninguém levantar a mão e falar: ih, não, mas na verdade a gente precisava de um período. Na verdade, ele tem direito de ganhar até não sei quanto. E esse tipo de coisa, inclusive, eu nem posso discutir porque eu não conheço esses contratos, né? Não sei como é que é. São documentos particulares, né? Exatamente. Mas, bom, aí ele perdeu
o Flow começou a sofrer essas ameaças externas no sentido de perder os contratos, né? E a partir desse momento surgiu a necessidade da tomada de decisão, né, Pedro? E a partir daí teve o comunicado do Igor informando, ele falou, né, demissão do Monark. Só que Ele falou? ele falou demissão. Mas eu acho que, do ponto de vista é didático, leigo, é leigo. Mas é, Não... maneira de... talvez ele até soubesse, mas eu acho que do ponto de vista didático, para explicar para Sim, um público sim. totalmente leigo. É o que eu Não. sempre falo, são pessoas que não estudaram direito e não querem estudar direito. Então, para que aprofundar, eu acho Mas que nesse fica... caso eu não acho nem que foi isso, Rodrigo. Eu acho que quando você usa demissão, o impacto pro público fica muito melhor. Se você fala demissão, que dá uma sensação assim, é uma decisão unilateral minha de retirar essa pessoa daqui. Não é ele se retirou, ele não está mais. Entende? Eu acho que isso dá uma sensação totalmente diferente pra quem tá vendo, pra quem tá ouvindo. Então, aproveitando esse tema aí de demissão como um termo juridicamente inadequado, me expliquem a diferença de exclusão societária para demissão, porque eu acho que pode ser legal para ilustrar para eles a diferença, que foi o que de fato aconteceu com o Monark, né? Uma exclusão societária. Basicamente, para você ser demitido, você tem que ser contratado. Então, você tá lá no regime de, sei lá, de CLT, acontece alguma coisa, algum evento entre você e o empregado e o empregador, e você é demitido. Quando você é sócio, você não pode ser demitido, porque não existe essa hierarquia, né? Ainda que você possa ter um sócio com um percentual maior do que o outro, ele não é seu patrão, ele não é seu chefe. Não é uma relação trabalhista. Não, é entre os uma dois. relação trabalhista, é uma relação societária. E aí, É. nesse sentido, o termo seria, sei lá, retirada, a exclusão. Aí é outra coisa, também não sei se ele foi excluído, se ele foi retirado, se eles entraram num acordo. Também Sim. tem essa discussão jurídica, mas que não cabe aqui, porque a verdade é que ele está voltando, saindo a gente do não quadro sabe- social, a gente não societário. sabe, né? A gente não sabe como aconteceu, como é que tá se dando, né? Até porque isso envolve quórum, né? Que aí também é uma explicação que a gente não precisa entrar aqui, mas... Sim. Mas é exclusão, é alteração, é retirada, foi um É. acordo que vai ser homologado, enfim. O que daria pra eles fazerem, se levando em conta que eu não sei como é que eu não olhei o contrato social deles, eu acho até que tava rolando ali rolou assim na internet, nos grupos, mas eu particularmente não vi, se ele é um sócio minoritário, ou seja, tem menos 50% das cotas, Na verdade, o Igor e o Monark tinham exatamente o mesmo número o mesmo percentual. E tem um terceiro sócio, da última vez que eu fiquei sabendo, que é o tal do Gian, que tinha 0,5%. Então, os dois tinham eles tinham 49,75%. Então, eles têm menos da metade. Então, ali, ninguém é majoritário. O que é uma boa E sacada. se você prevê no contrato social essa hipótese de exclusão por falta grave ou algo do gênero, e ainda você conseguir elencar ali, no contrato social, o que seria uma falta grave, você consegue excluir o sócio extrajudicialmente, caso os outros sócios remanescentes votem, que seria aí, no caso, o Igor e esse outra pessoa aí que você o citou. Jean. Até sobre isso, naquela nota, naquele depoimento que o Igor 3K ele fala, ele diz, eu tenho 50% e o Monark tem 50%. Mas ele aí, fala isso? no contrato que rola, você vê que tem um carinha lá com os 0,5%, Gente, né? eu amo que a gente tá falando muito sério, a gente fala o Igor 3K. tipo, Monark. seriedade, exatamente. É o mundo da internet, né? Mas- Mas aí tem esse detalhe também, mas o que a Natália tá falando é perfeito. Quórum, outra vez, a gente esbarra no quórum. Era 50%, não tem outra pessoa, vai sair, não vai. Enfim. Mas aí entra numa parada que, né, consagra a nossa área, mas tenha um bom advogado antes de você começar uma sociedade, porque uma sociedade bem-sucedida, ela se pretende ser maior do que os indivíduos que constituíram ela. Com certeza. Então, o monarca, ele é muito menor, com todo respeito à figura dele, ele é menor do que a sociedade que ele criou, que é o Flow. Então, o Flow, para se confirmar como uma sociedade que funcionou, e na minha concepção, é ela caminhar bem sem o Monark. Eu acho então, que, inclusive, ele fala isso no depoimento dele. Desculpa Ah, estar te ele fala? cortando. Não O sabia, Monark, ele não fala, vi. o Flow tem que seguir sem o Monark, sem a figura do Monark. Alguma coisa assim ele fala. Olha, que legal. Nesse último episódio que eles chamaram, se eu não me engano, um professor da liderança comunidade judaica. judaica. E Gente, ele- eu tô fazendo podcast, tô legal, né? Não sabia que era ninguém, não vi esse negócio. ele pelo fala, amor de o Deus. Flow tem que subsistir além da minha existência. Alguma Ah, coisa assim, então. não me lembro exatamente as palavras, mas alguma coisa nesse sentido. Mas o que você Exatamente falando, cara, eu acho muito importante, aí a gente nunca vai saber, porque isso é um contrato particular, se eles têm, por exemplo, um acordo de cotistas.
Que é o grande lance. Que é o Inclusive, grande lance. São os documentos societários que eu mais gosto. Sim. Que é acordo de cotista, acordo de acionista. Porque, assim, se levar em consideração, contrato social tem efeito público. Qualquer um ali que vai numa junta de qualquer estado vai ter acesso ao seu contrato social. E tá Então, submetido a imagina- regras e quóruns que às vezes te engessa, né? Exatamente. Você tá ali, dá publicidade ao que você tá fazendo. Agora, você faz um acordo dentro de casa, naquele acordo você pode convencionar retirada, como pode ser a retirada de cada sócio, porque assim, cada sócio pode ter um nível de importância ou de peso dentro da sociedade, então um cara pode sair de um jeito, outro cara pode sair de outro. Gente, combinado não sai caro nem dá confusão. Se você tá preparado antes de fazer uma sociedade, senta, entende como vai ser desde a hora que você entrou até a hora que você vai sair. Porque aí, na hora da retirada, fica todo mundo bem. Imagina, a gente não sabe como é que é a situação do Monark com o Flow, mas imagina se não houvesse nenhum tipo de previsão de exclusão extrajudicial de sócio, nesse caso de falta grave, nem sei se tem, mas supondo que tem. Imagina, e o Monark ficasse bravo e quisesse litigar. Aí o Flow tinha acabado. Aí era Tem pá de um- cal do Esse é Flow. o grande detalhe, inclusive, por exemplo, quando você falou lá atrás de justa causa, o que é justa causa? É, não tem você abre o previsão. Código Civil, não tem não na tem. lei dizendo o que é Não justa tem, causa. não tem. E aí você vai ter que discutir isso judicialmente. Não, imagina, você bota uma terceira pessoa pra dizer dentro da sua casa o que é justa causa ou não. Pois é, Não, por isso é. que no acordo societário, de repente, você podia prever isso. Óbvio, né? óbvio. E, obviamente, assim, eu acho que nesse caso até seria um lugar muito comum de você jogar uma justa causa ali se ele precisasse, né? Comemos na coisa mais É, eu complexa acho do que mundo. esse aí, esse aí ficou meio não seria óbvio. muita Uma justa discussão, causa, né? mas às vezes você tem uma justa causa que pra uma pessoa é e outra não é, e aí você começa um embate de sócio. E nesse caso também eles não tiveram discussão, eles, ao que parece, foi tudo uma muito retirada amigável, né? meio Tá tudo amigável muito entre amigável, eles. né? Vai lá pagar a parte que ele falou que ia comprar porque ele não achava justo. Ah, é? Que ele Falou isso? o Igor 3K, ele falou, não acho justo, Igor ele 3K. ele me ajudou a construir isso, então eu vou comprar a parte dele. Não, porque a gente nem tá ainda falando de um aspecto, e eu tô toda hora ressalvando que a gente não sabe como é na prática, só pra dizer que a gente tá falando, ilustrando cenários hipotéticos. Mas, por exemplo, se eles brigassem, quisessem discutir na justiça numa hora de apuração de haveres, excluiu o monarca da sociedade. Agora vamos ver quanto que eu tenho que te pagar disso. Os caras ainda podiam levantar o bracinho e falar assim, olha só, mas e vamos pegar a apuração de haveres e combinar com as perdas e danos. Você tem noção de quanto eu perdi, pelo que você falou? O cara ia sair devendo. Não, ia sair O cara ia sair definado. devendo, entendeu? Ia ser depenado. Mas a princípio eles estão com uma boa relação. Mas se quem ficou na sociedade quisesse, seria permitido. Sim. Seria permitido. Aí, cara, imagina. Imagina, caos, gente, caos. Até tem que ver também, outra vez, como é que tá previsto a apuração de haveres. Se é balanço patrimonial feito especificamente para aquele fim, que é a regra, ou se tem alguma outra previsão que eles estipularam ali por algum outro motivo que a gente não sabe. Porque no Código Civil, e aí a gente, desculpa a gente entrar no juridiquês, mas advogado, quando vê se já tá ali na minúcia, no Código Civil tá balanço patrimonial. Convocado especialmente para esse fim. Exatamente. Agora, se os caras tiverem um tipo de acordo de cotistas, eles podem estar prevendo de jeito diferente. Eles- Porque, assim, o balanço patrimonial é uma coisa, o valor econômico da sociedade Exatamente. é outra. O flow vale para caralho. Imagino eu, assim, falando de orelhada, né? Não faço valuation de nada, imagina. de Não, flow. valuation deve ser absurdo. Mas deve valer pra caralho. Agora, o balanço patrimonial pode botar meia dúzia de níquel ali, taraí. Exato. Não pode Tem ter uma nada, diferença entendeu? absurda. Duas cadeiras e um investimento, pode ser isso. Que é o balanço que patrimonial. geralmente dá o problema, né? Balanço patrimonial é uma coisa, o reflexo ali societário que realmente Óbvio. aquilo gira Mas se é o cara for usar a completamente lei ali diferente. by the book, se É, ele não by the tiver um book, acordo exatamente. regulando o paralelo, a maneira como vai ser realizar a apuração de haveres é balanço patrimonial. Cotador, chega aqui, traz o balanço. Eu lembro Isso que teve eu ia falar, isso Tá inclusive maluco? influencia tudo, né? Influencia no imposto de renda, influencia... Valor, então, nem se fala, Não, mas assim... E no pagamento eventual de imposto Sim. depois. Ih, gente, É muito bem mais extenso esse tema. Eu lembro que Por teve isso que é o acordo de cotistas é assim, É essencial, é essencial. fundamental, porque É. todas essas cláusulas e todos esses aspectos que o Código Civil deixa em aberto para você poder tratar numa forma particular entre os sócios, você pode prever ali. Então, outra vez, se tiver um advogado que seja especialista, ele já vai saber, pô, é um podcast, ele trata de direito de imagem, tem todos esses detalhes que a gente está conversando aqui, que ele já poderia estar previsto lá no acordo de cotistas, que eu não sei nem se eles têm ou não, mas também não... espero que eles tenham, né? esperamos. Mas se tá tudo assim, nesse clima tranquilo, né? Talvez eles se resolvam bem só Mas será ali que na conversa. também tem aquele negócio, né? É tranquilo agora, no calor da emoção, o cara sendo pressionado, mas será que na hora de botar o dinheiro ali,
Vamos dizer que esteja um balanço patrimonial e o Flow tá lá, capital socialzinho, 100 conto, 10 conto. Vai fazer o balanço, vai dar, pô, sei lá, Que seja milhão. 100 mil. Eles já tiveram proposta de 20 milhões Já. pra vender um tempo pode atrás. Aí o cara vai querer 50 mil? Aí será que não vai ter discussão? Aí entra volta, num né? assunto muito maior, eu adoro esse assunto também, mas tempo que eu não estudo, assim, né, filosofia do direito, mas nem sempre o que é legal é justo. Justiça e direito não são Ilegalidade, necessariamente são coisas iguais. distintas, assim. Seria justo, numa eventual retirada, num cenário hipotético tipo esse, o cara tem uma apuração de haveres só com base no balanço patrimonial, dado que ele ajudou a construir? Seria justo? Talvez não, mas é legal. É a maneira como a lei prevê que deveria ser feito. Então, assim, são outros aspectos que são muito maiores. É o que eu falei. A sociedade, ela tem que ser maior que o indivíduo. Se a nossa sociedade for bem construída, o manda pro jurídico vai ser uma marca muito maior do que a gente é. E a Natália pode estar aqui, mas amanhã pode ter a Andréia. Ou não ter Natália. Ou não ter Natália e Andréia, não ter uma figura feminina. É isso, entendeu? E você saber lidar com isso e você saber se preservar e preservar a sociedade. Porque quando os sócios se desentendem, o que acontece é a sociedade dissolver, que é a dissolução completa. Isso é o mais delicado, eu acho. A gente tá falando de sociedade, pessoa jurídica, mas tem uma frase que um professor meu sempre falou, professor de empresarial, inclusive, falava. Nunca é sobre a pessoa jurídica, é sempre sobre a pessoa física. E aí entram... Ele fica escrevendo, deve tirar minha atenção ali. Eu não entendi, acho que ele tá fazendo um acordo de acionistas aqui agora, Que sei isso, lá. gente, que loucura. Mas eu não consigo desvendar essa letra. Mas não. é justamente sobre isso, porque no final, se vai haver conflito ou não para essa pessoa jurídica, vão ser sempre as pessoas físicas, no caso agora. Pessoas físicas com o nome Igor 3K. Tá assim no RG deles, né? E Monark, entendeu? Cara, mas e é muito complexo isso, sabe? A lei e a doutrina, muitas vezes elas se enganam, e todos os advogados que estão me vendo, advogados e operadores de direito sabem disso, mas muitas vezes ela é certa. A fax societatis é essencial para uma sociedade é o princípio funcionar. básico de uma sociedade. Uma sociedade assim, que nem uma limitada, que eu acho que era o caso. Uma sociedade anônima fechada, é óbvio que uma sociedade anônima aberta, Outros 500. dane-se. Eu e o Rodrigo, a gente pode ser sócios aqui no IRB. Talvez a gente seja só de alguma coisa, a gente nem sabe. Talvez a gente seja Sim. sócio, a gente nem sabe, exatamente. Só explicando, a Fexo Societatis, que a Natália tá falando, nada mais do que o interesse comum das pessoas constituírem uma sociedade. Então, pela nossa boa relação, por exemplo, nós três aqui, a gente decidiu construir uma sociedade para fazer, por exemplo, podcast. Então, ela só existe, essa sociedade, pela nossa boa relação. E isso é uma característica da sociedade empresária limitada, que é completamente diferente, por exemplo, de uma sociedade anônima de capital aberto. A Coca-Cola. Eu não preciso ser amigo do Rodrigo para comprar uma ação da Coca-Cola e ser cotista, acionista da Coca-Cola. Como todos vocês, sei lá, compraram por algum motivo da Coca-Cola ou de qualquer outra empresa. Então, numa sociedade... Só o Cristiano Ronaldo que não comprou, né? Porque ele retirou. Mas ele já foi patrocinado pela Coca-Cola. Coca-Cola, né? Então vai saber quanto ele já não ganha nesse dinheiro aí. Né? Ali. Mas enfim. Queria ir. Então, quando você tem uma sociedade de capital aberto, por exemplo, você não precisa desse afexo societatis, que é o que ela está falando. Sim. Desse liame, desse vínculo, dessa pessoalidade entre os sócios. Isso não interessa, mas na limitada interessa, e ao que nos parece, o Flow é uma sociedade limitada. Então, quando você tira um sócio, você também tem cláusula lá que você prevê. Se a sociedade, por exemplo, ela vai se extinguir se sair o sócio. Porque às vezes pra mim, que sou sócio que vou ficar, não é interessante que um terceiro entre. Porque o meu vínculo era com ela, era com ele. Então, se entrar o João, a Maria, eu não quero que eles sejam meus sócios. Então eu quero distinguir a sociedade. Isso você prevê no contrato. Isso é uma cláusula que você prevê, onde você vai dizer, se alguém sair, a sociedade continua? Pelo que parece, pelo que eles foram ditos, a sociedade vai continuar. Porque ele mesmo já falou que o Flow vai continuar, vai seguir e tal. Agora, ele vai entrar com uma outra pessoa? Vai ficar do jeito que tá? É isso aí, a gente vai saber. Isso que você falou é tão interessante. Aí, olha só, eu sou um pouco babona da lei quando ela funciona, porque eu gosto. Porque, tipo, você falou, né? Essa coisa da figura intuito persona, né? Do cara que é sócio enquanto o cara ser sócio. Se você morre e você faz parte de uma sociedade, os seus herdeiros não integram a sociedade. Porque o espírito societário entende que
foi feito entre as pessoas que tinham aquele ânimo. Então não adianta eu morrer agora, supondo que eu tivesse filhos ou algum outro herdeiro, ele não ia integrar a sociedade. Isso é a regra, né? Só pra Essa é a explicar. regra. Se você Essa é a regra. essa é a regra, mas se É você isso. previr no contrato Exatamente, é o que que a gente- entra, não é proibido, tá? Bom. Contextualizando aqui. Exatamente, Intuito exatamente. persona que ela tá falando também é tudo da pessoa, é a própria pessoa, mas vamos lá. A gente faz tanto É tempo que que a eu gente não vai falo. falando, que a gente eu vai não falando. falo Eu os sei, você vai latins falar no aqui, ó. normal, mas Um juridiquês assim que não necessariamente as pessoas exatamente, vão nosso entender. público não é 100% jurídico, É. né? Então só contextualizando aqui que ela É tá sempre bom falando. fazer esse disclaimer assim. aí, não, com Inclusive, isso já foi discussão de várias sociedades no começo, quando teve a mudança do Código Civil, sobre o ingresso de cotistas que eram sucessores e herdeiros. Sim, sim. Mas é o que a gente falou, e é importante frisar. Uma coisa, a lei dispõe, se você dentro da sua casa quiser dispor nos limites do que a lei permite diferente, é a melhor saída. Por isso que é um instrumento que eu gosto. O acordo de cotistas, o acordo de acionistas, ele é um instrumento que joga muito claro. Ele é muito limpo. Se você fizer ele num espírito de boa fé, você economiza, sem brincadeira, uns 80% dos eventuais problemas que você vai ter. Eu tô botando um 20 ali que vai ter de problema, né? Porque o ser humano é criativo. Vamos falar legal que o problema dá pra ter. Mas você mata. Porque você sentou, conversou quando tava num ânimo bom. É. Porque também, quando conversa que tá num ânimo brabo, lascou, né? Fora custo, né? Então, assim, se você tiver uma discussão extrajudicial, é um valor. Se tiver judicialmente, o tempo que demora, o valor, custa processual, aí vai embora. Né? A conta muda, que aí a gente muda começa muito. a ver o valor de investimento para esse tipo de conflito. Investimento de dinheiro, capital e de tempo, né? Sim. E aí, quando você coloca tempo, você entra desgaste, né? Não, e tem um Paciência que você Gente, perde. eu sei que hoje tá muito jurídico o podcast, né? Mas é que advogado também se empolga. Se você para pra pensar, beleza, então eu não vou pro judiciário porque não quero. Vou botar uma câmara arbitral. Caralho, Muito caro dinheiro. pra caralho. Aí é muito É dinheiro. bem caro. Então, Aí você assim, esquece. você tem certeza que você vai conseguir arcar com esse tipo de resolução de conflito? Pagar um árbitro, ir pra uma câmara? É. Então tem isso também, né? Às vezes rola isso, tá bom, mas vamos dirimir conflito de uma outra forma. É uma forma viável pro seu negócio? Seu negócio fatura pra isso? Ele vale isso? Sem contar que câmaras arbitrais, cada uma tem, né, ali Sim. um posicionamento, uma filosofia ali. Então, até isso também, quando você for prever esse tipo de resolução de conflito, que você pesquise bem qual a câmara arbitral que você vai escolher pro seu Não, cliente. inclusive é tema de negociação. Qual câmara vai ser, vai ser prevista na cláusula contratual. Não, total. Outro dia, fazendo um contrato, até rolou um impasse entre eu e outro advogado, porque ele queria uma câmara arbitral e eu queria outra. Era uma câmara que opera a legislação americana aqui no Brasil. E aí, cada uma... Custava pra um lado. Tem um puxava viés, pra uma lado. tendência. Aí eu queria uma, ele queria outra. Óbvio, tava todo mundo ali defendendo o interesse dos clientes, né? Claro. Ou seja, manda no judiciário, né? Não. Ficou na câmara. Vai ficou ali na câmara. na mãe empresarial. Ficou na câmara. Não, ficou na Nem câmara. a sua, nem a minha, né? Aquele a outra. sete mandado TJ ali. Não, gente, TJ. Melhor ar-condicionado do melhor clima do TJ é do sétimo andar. Entendeu? É importante frisar isso. Cara, mas aí falando de direito, assim, direito societário aqui, e aqui de uma forma, a gente não tá falando casuisticamente tão a fundo de cada coisa. Me lembro quando eu fazia Emerge, era a matéria mais difícil. Bizarro, né? Tipo, a galera ficava de final. Agora, eu sou esquecida, eu não lembro se chamava final, mas era isso. Você tinha que... Muita gente refazia a prova, porque é uma matéria difícil. Societário não é É fácil. complexo É bem demais. complexo. É bem complexo. É E bem por isso que eu acho que é mais interessante, na minha opinião. Cara, e também. na prática é delicioso, é divertido. E o societário tem... Assim, o direito, de forma geral, tem muito isso, mas o societário especialmente. Uma coisa é o que você vai ler na doutrina no livro, né? Outra coisa é, aplicabilidade. aplica aí, meu amigo. É, a aplicabilidade Converge o seu interesse societário com o tributário, com a contabilidade. Isso é muito interessante até para o pessoal que não é advogado que escuta a gente, que muitas vezes o advogado apresenta um contrato maravilhoso, né? Um projeto de M&A lindo, assim, que você vê, cara, Picasso assinaria. Dá vontade de quadrar. Dá vontade, de ler chorando o negócio. Aí você vai lá, vê uma pesquisa simples de jurisprudência, tá tudo errado. E aí o que adianta você ter uma cláusula contratual, uma previsão contratual, ou até um contrato inteiro maravilhoso, sendo que na prática, cara, é um pedaço de papel assinado, porque
tudo que tá previsto ali Não é execuível. não né? é execuível. Isso é muito complicado. E Isso é bem comum. é bem comum, porque os métodos de marketing do advogado são bastante bem lapidados. Quer dizer, eles fazem várias formas para que põe aquela pompa da advocacia, o terno de 10 mil reais. Mas isso tudo não é só fisicamente no advogado, não. É em tudo da maneira como ele se comunica, da maneira como ele faz o contrato, a marca d'água no contrato, que fica bonita, tudo. Inclusive o contrato. Só que muitas vezes, como o Pedro já falou, não é aplicável. Uma breve pesquisa no Jus Brasil já derruba tudo que o cara tá falando. Chamou o Jus Brasil. Jus Brasil é o melhor amigo do estudante de direito. A gente tem que falar isso aqui. Ai, cara, que sensacional. Mas eu acho que é importante, só para concluir também, acho que a gente falou bastante societário aqui, a gente pode pegar um tema um pouco mais simples pro leigo, o aspecto constitucional do que foi dito, né? Eu acho que liberdade de expressão é sim um direito que a gente tem, entretanto, há limites, né? Há situações em que você não devem ser extrapolados, não são extrapoláveis. Sabe o que eu acho, Rodrigo? Né? E assim, agora é a minha opinião, essa opinião não reflete a opinião do Rodrigo e do Pedro, eu não sei se reflete, mas o que Pô, que tá eu... tipo CNN isso aqui, né? o que A eu opinião acho? dos nossos comentaristas não Não, necessariamente reflete a eu nem opinião quero da entrar no empresa. aspecto opinativo, não. Eu quero entrar no aspecto Não, legal mesmo. mas o que eu ia falar é o que eu acho. E aí, quando você... Né, e aí toca os limites constitucionais, muitas vezes. Exato. Nossa, falou bonito agora, hein? O que Limites aconteceu com... Checks and balance. O que aconteceu O que aconteceu com a internet? E eu acho que talvez tenha sido o caso do Igão 3K e do Monark. Eles tinham know-how pra falar de uma coisa, que eu acho que era videogame. Não é? Não sei. Videogame e trivialidade, sei lá, música. E aí o meu ponto eles foram expandindo e ganhando uma publicidade que eles começaram a atingir pessoas, então eles sentaram com 2 deputados Dois federais. deputados já sentaram com o Ciro Gomes, com o Sérgio Moro. E aí é pra conversar sobre assuntos que eles, e aí eu posso estar errada, mas eu acredito que não, eles não dominam. Você falou que adora esporte. Eu não vou sentar numa mesa pra falar de esporte com você, porque eu não entendo nada de esporte. Mas eu sou com você com relação à cerâmica. É, não entendo nada gente, de eu sou cerâmica. ceramista, Baita tá? Vocês ceramista. não sabem. Exatamente. Então, assim, esse eu acho que é uma questão. E aí, óbvio que isso esbarra no limite constitucional. Quando um apresentador que acha que tá numa mesa de deputado, pode falar qualquer coisa, tá conversando com 2 deputados federais e ele fala algo que se choca frontalmente A Constituição. com a lógica do nosso Estado Constitucional, gente, e aí o que eu tô falando, tem gente que pode concordar ou não, mas a lógica da Constituição é proteger o Estado do indivíduo. E aí você pode concordar ou não com essa lógica, mas a Constituição de 88, ela vem com esse propósito. Ela blinda limite. Ela blinda limite para a sociedade se manter. E aí ele não faz a menor ideia disso. E ele ainda tem uma ideia totalmente obtusa, que nem precisa ser constitucionalista para falar, basta você ser um ser humano, né? Saber o que aconteceu no século passado. E... exatamente. O mínimo. Gente, só vê uns filmes, cara. Pelo amor de Deus, tanto filme bom. E eu acho que é um pouco isso. Todo mundo se sentir muito à vontade para falar sobre qualquer coisa num limite com total desconhecimento. Total desconhecimento. Eu não sei se é total... esse caso é bem complicado, né? Porque assim, não é um tem caso como defender nazismo. Assim, é um ponto, acho que é ponto comum. Pacífico. Né? Não é ponto pacífico. Mas eu acho que existe um falso senso comum de que certos direitos são absolutos. Quando, na verdade, na nossa Constituição, nem a vida é um direito absoluto. Então já começa por aí, só aí você já vê que muito menos liberdade de expressão, né? Então, mas eu acho que existe a falsa noção de que certos direitos, sei lá, liberdade de expressão, a vida, a saúde, são direitos absolutos que ninguém pode tocar. Não vou nem entrar em cláusula pétrea aqui, que também é um negócio muito mais jurídico, não é o nosso tema. Mas eu acho que, outra vez, é indefensável o que ele fala, mas eu acho que quando ele fala essa questão de, eu tenho uma opinião minha que é a minha liberdade de expressão, eu tô usando a liberdade de expressão para poder falar isso, eu acho que ele cai nesse erro prévio de achar que aquilo é um direito absoluto dele, então ele pode falar de qualquer coisa, independente do absurdo que ele tenha falado, mas assim, eu acho que ele se sente no direito de ter aquela opinião por aquilo ser uma liberdade, um princípio constitucional, entendeu?
Que, na verdade, como a gente tá dizendo, não é absoluto. Eu acho que nem sei se chega tanto. Se eles conseguem refletir que acha que aquilo é um direito constitucional de liberdade de expressão e que ele fala tá abarcado naquele direito. Eu acho que ele simplesmente talvez tenha pensado o seguinte, eu falo isso que eu já ouvi pessoas falando coisas que são muito absurdas, com o espírito de... essa é a minha opinião. Não, e assim, tudo tem que ser lícito. Tudo tem que ser viável, entende? Desenvolve. Quando ele fala que ele acha que deveria haver um partido comunista, um partido nazista, o que é que ele acha? Ele acha assim, eu acho que todo mundo tem que ter voz, que todo mundo pode falar. Então é isso que eu tô querendo dizer, sabe? É uma... Que é a liberdade de expressão. É uma noção muito deturpada, é isso. Sim, Pedro tá deturpada, obviamente. uma noção totalmente avariada. Enfim, gente, é que ele errou tanto que eu acho que é até difícil comentar. Assim, eu acho que... Eu não sei como é que ele... não tudo bem, tava bêbado, que ele fala, mas assim, como é que ele não percebeu ali, tipo... Falar e repetir sobre a criação. Ele fica uns 2 minutos. Cara, às vezes você fala besteira, você fala, não, pô, tô viajando. Não foi isso que eu quis dizer e tal. Mas aí entra o que eu falei e o que o Rogério Skylab falou bem. Ele se sentiu numa mesa de bar a ponto de falar qualquer coisa mais louca que ocorre dentro da cabeça dele, entendeu? E ele achou que era ok, porque ele se sentiu numa mesa de bar. Ele não se entendeu como um comunicador com responsabilidade. Isso ele é muito se sentiu... grave. Só que aí, por que é mais grave pra ele? Porque, em algum nível, essa fala dele expressou o que ele entende enquanto sociedade. E aí, o que ele entende, eu posso falar que é, no mínimo, uma falta de conhecimento histórico gigantossauro. Cara, você conversa com um alemão... Ele não gosta nem... frase. Não, cara, ele não gosta nem de falar sobre o nazismo, sobre o que aconteceu. É terrível, você tem toda uma nação com feridas gigantescas e o cara fala daquilo assim com um jeito totalmente leviano. Então, no mínimo, é um absurdo de conhecimento. E aí, volta o que eu falei, é você falar com muito conforto para sei lá quantos espectadores sobre algo que você não tem a menor ideia. E o poder de comunicação de influência desses caras. Eles influenciam adolescentes, crianças. Mas eu acho que quem se saiu muito bem foi a deputada. Nossa, eu adoro a Tabata Nossa, e eu não sei como ela teve aquela paciência, gente. Isso que eu ia falar. Ela se manteve... Porque assim, vamos botar aqui, né? 90% pra baixo... Ia dar uma surtada ali, ia começar uma discussão braba, né? Eu acho que eu ia eu de repente também ia, cara. Eu ia subir o tom ali, não julgaria não, sabe? Sem julgar, mas assim, ela se manteve ali na pose e tal, deixou bem claro que ela discordava, acho que ela foi, tipo, impecável ali na postura dela. Gente, pontuou vamos o lembrar, erro, mas também não deu muita trela, sabe? Ó, cara, você tá viajando e tal, não sei o quê. Vamos lembrar que a Tabata trabalha no Congresso Nacional, né? Se tem uma coisa que essa mulher tem que ter é habilidade, né? Habilidade. Imagina os interlocutores, não deve ser fácil, acho que ela deve estar treinada. Enfim, um ponto meio controvertido aqui pra levantar sobre político, mas... Por exemplo, o Kim Kataguiri que tava lá... Não vamos ser cancelados, por favor. Ele tá sendo processado, né? O Kim tá. O Kim tá tá. processado. O MP tá atrás... O Kim Kataguiri tá sendo processado. E do Monarca, obviamente. Porque parece que tem alguma hora lá que o Kim eu vi fala. que, eu não vi que, nessa parte do Kim, eu vi mais... que o PGR, o Augusto Ares abriu um inquérito pra... Mas eu vi sobre o Monarca, eu não vi sobre o Kim. Mas sabe uma coisa assim? Óbvio, outra vez, é um ponto pacífico. Não, Ai, Brasil não tem. Mas o Brasil, meu ponto eu tô nervoso agora, Brasil. Não. Eu acho que também tem muita gente que tenta se aproveitar desse momento pra poder ganhar mídia. Sabe aquele negócio? Pô, é muito fácil bater no Monarca agora do jeito que ele fez. E realmente é. Porque é um absurdo. Cara, mas é um aspecto que ele falou. Ficou fácil mesmo. Mas assim, vocês não acham que surgiu muita gente pra falar tipo, do assunto? A gente também. Não, tudo bem, mas a gente não tá aqui batendo no Monarca. Olha só. A gente não tá batendo no cara. A gente já trouxe aspecto societário. A gente trouxe aspecto constitucional. Sim. A gente tá fazendo uma série de apresentando contextualizações. Com certeza. Tem um monte de gente que vai lá só pra agredir. Porque a internet também tem muito isso, né? Mas... Tipo, pro bem e pro mal, a internet te expõe de uma maneira porque você pode falar, a pessoa não tá na tua frente. A gente não Uma tá coisa é eu chegar, Rodrigo, eu te odeio, sei lá, eu tenho vontade de dar um soco na sua cara. Outra coisa é eu falar isso na internet, né? Pô, na internet é fácil, né? Você não tá na frente da pessoa. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre bater no Monark, como muita gente tá fazendo, e existe o que a gente tá fazendo aqui, que é, pelo menos tentando, né?
gente vai descobrir depois, quando soltar no dia seguinte. Mas comentar o evento. Claro. E a gente, sobre o aspecto do que a gente tem conhecimento, que é o aspecto Não, jurídico. e aí fica uma questão, assim, juridicamente é interessante. Pra caramba! Se eu desse Pra aula, caramba. se eu fosse uma professora de societário, certamente eu iria querer comentar esse caso em É sala de um aula. case, né? Porque É um interessante. case. Civil interessante. também, tipo, Porque assim, todos Pode abordar direitos os humanos, espectadores constitucional. viram Vai o cair no Enem? desenrolar. vai cair no Enem? Duvido não, cara. Todos os espectadores viram a coisa se desenrolar. Viram o que o cara falou, como as pessoas reagiram e como a sociedade reagiu. Então é um caso interessante. Muito ruim pro Monark, óbvio, mas socialmente, juridicamente, mega interessante. É um fenômeno social e jurídico muito interessante, cara. O que eu achei também muito interessante é que muitas pessoas que não são, assim, do mundo podcast souberam do assunto e começaram também a dar algumas opiniões, né, sobre o assunto. E assim, não nesse sentido de ficar chutando lá o cachorro morto, Sim, né? mas de acordo com as suas profissões, caramba, dar uma que absurdo, perspectiva. não conhecia podcast, mas nossa, que foi? Me contextualiza e tal, Ela né? só comprova o tamanho que esse fenômeno da podosfera, você gostou da palavra? Eu gostei. Virou. Sim. Eu acho que hoje em dia, de repente, algum convidado tenha mais interesse em participar de um podcast, de um Podpah. Cara, o Lula foi no Podpah, o Ciro Gomes vai no Podpah, o Moro vai frequentar esse tipo de ambientes, cara. É independente da posição política, as lideranças políticas que a gente vai votar agora em 2022, com certeza tem o interesse de estar nesses lugares. Claro, porque eles querem ser ouvidos. Exatamente. Eles querem ser E ouvidos. os jovens, que a gente considerando que o Brasil pode começar a votar a partir dos 16 anos, eles vão ver o Jornal Nacional, o William Bonner perguntando pro Ciro Gomes ou qualquer um desses, não vai. Eles vão ver o Mítico e o Igão Underground do Podpah conversando com eles. Eu vi uma entrevista do Rica com o Ciro. Rica com Ciro, outro Eu cara. vi essa entrevista. Não tem pra onde fugir. A realidade hoje em dia é essa. E aí, se a realidade é essa, que os podcasters, os produtores de conteúdo tenham noção da responsabilidade que eles estão assumindo, entendeu? Pra mim, esse evento, ainda bem que aconteceu no começo, esse evento com a gente. Foi um game changing pra mim. Eu comecei a ter reflexões de terça-feira até agora que eu confesso que eu não tinha antes, entendeu? E eu acho que... E eu convido todo mundo que faz isso, que produz conteúdo nesse sentido, faça também, sabe? Com certeza. Sobre as responsabilidades. Galera, quem tiver nesse mood reflexivo, junto com o Rodrigo, manda uma mensagem pra gente, fala o que vocês estão pensando. E quem tiver dúvida jurídica, manda pro jurídico pra gente falar disso. Beijo. Valeu! Fala, pessoal, obrigado por ter chegado até aqui. O que eu posso pedir pra você nesse momento é para nos seguir nas redes sociais, @mandaprojuridico.pdc. Compartilhe o vídeo ou o áudio se estiver no Spotify. E eu só posso agradecer. Um grande beijo e vamos em frente.